Olá, galerinha, vamos para mais uma videoaula aqui com o professor Manuel, falando sobre números mistos. Então, as frações podem representar um inteiro ou mais de um inteiro. Considerando que as pizzas ao lado têm o mesmo tamanho e que cada uma delas foi dividida em 8 pedaços iguais, pode-se dizer que há 16 oitavos de pizza, ou seja, há 2 pizzas, porque 2 dividido para 8 é igual, ou melhor, 16 dividido para 8 é igual a 2. Então nós temos aqui, ó, considerando essas 2 pizzas aqui, certo? Que elas têm o mesmo tamanho e que cada uma foi dividida em 8 pedaços iguais. Então nós temos aqui 16 oitavos de pizza. Muito bem. Por que 16 oitavos de pizza? Porque cada pizza foi dividido em 8 fatias. Então, 8 mais 8 é igual a 16. Por que 16 oitavo? Oitavo, gente, porque cada pizza foi dividida em 8 partes iguais. Por isso que no denominador aqui é 8, porque o denominador de uma fração indica em quantas partes foi dividida o inteiro. Observe que o inteiro aqui foi dividido em 8 partes, assim como essa aqui também foi dividida em 8 partes. E cada inteiro foi dividido em 8, então 8 mais 8, 16. Então, ao todo, nós temos 16 oitavos de pizza. No caso das barras de chocolate ao lado, considerando que ambas têm o mesmo tamanho, podemos dizer que há 5/4 de barra de chocolate, ou seja, uma barra e 1/4 de barra. Então, vamos comigo aqui. Cada barra de chocolate foi dividida em 4 partes iguais. Então, o nosso denominador vai ser 4, como podemos ver aqui. Só que, observe comigo, que esta barra aqui, nós temos apenas 1/4 dela. Apenas 1/4 dessa barra. Por que 1/4, professor? Porque essa barra foi dividida em 4 partes e nós temos apenas uma das 4 partes. Então, nós falamos 1/4. Então, ao todo, nós temos 4/4 aqui, mais 1/4 aqui, é igual a 5/4. Lembrando que o denominador indica em quantas partes foi dividido o inteiro. Veja que cada inteiro foi dividido em 4 partes. Então, a fração 5/4 pode ser representada na forma mista, ou seja, indicando a parte inteira e a parte fracionária. Então, nós vamos trabalhar exatamente isso aqui, ó, a forma mista de uma fração. E a forma mista de uma fração é a indicação da parte inteira e a parte fracionária de uma fração. Então, 5/4 se representa da seguinte maneira, observe só. O que é 5/4? É um inteiro, certo? Um inteiro aqui, de 4/4, nós podemos dizer que é um inteiro, mais 1/4. Então, nós temos aqui ao todo 5/4. Isso que é 5/4, é um inteiro mais 1/4. E se representa assim, ó, porque 4 dividido para 4 é igual a 1. Então, vamos aqui para a nossa atividade, para nós entendermos melhor o que a atividade está propondo. Veja comigo, falando sobre números mistos. Então, veja aqui, ó, cada uma das figuras a seguir está dividida em partes iguais. Então, nós temos 3 figuras, onde cada figura está dividida em partes iguais. Ou seja, o denominador dessas figuras são iguais. Igual a quanto, professor? Vamos lá. Para isso, nós temos que saber em quantas partes foi dividida cada uma dessas figuras. Se está dizendo que cada uma dessas figuras está dividida em partes iguais, então o denominador dessas frações é o mesmo.
Então, veja comigo, 1, 2, 3, 4, 5. Então, cada figura foi dividida em 5 partes iguais. Então, que fração representa a parte colorida de todas as figuras juntas? Muito bem. Então, para isso, basta contar quantas partes coloridas há em cada uma das figuras. Veja como é fácil perceber, é notável que, ao todo, nós temos 13 partes coloridas. Porque 5 mais 5 é 10, com mais 3 é igual a 13. Então, que fração representa a parte colorida de todas as figuras juntas? Veja que é a fração 13 quinto. Por quê, professor? Porque cada figura foi dividida em 5 partes iguais. E ao todo nós temos 13 partes coloridas. Essa fração pode ser representada na forma mista? Gente, aqui eu quero fazer uma observação para vocês. Todas as frações cujo numerador é maior que o denominador, ela pode ser representada na forma mista. Todas as frações cujo numerador é maior que o denominador pode ser representada na forma mista. Então, essa fração aqui, ela pode ser representada na forma mista. Então, certo? Qual é a forma mista dessa fração aqui? É muito simples, gente. Veja só, quantos inteiros nós temos aqui que foram divididos em 5 partes? Quantos inteiros nós temos aqui? Observe que a figura 1, ela está totalmente colorida, então já é um inteiro. A figura 2 também é um inteiro, então nós já temos aqui 2 inteiros mais 3 quintos. Então, nós podemos dizer que a forma mista dessa fração é 2 inteiros mais 3 quintos. Veja só, esse número aqui, ele está localizado entre 2 números naturais consecutivos. Quais são eles? Então, nós temos aqui o número 2 e aqui nós temos o número 3. Observe que nós temos 2 inteiros e 3 quintos. Nós não temos 3 inteiros, nós só temos 2 inteiros e 3 quintos. Então, esse número está localizado entre o número 2 e o número 3 na reta numérica. Então, veja só. Outra questão que nós podemos levar em conta também é o seguinte: para a gente poder chegar até aqui onde nós chegamos, nós temos que entender o que se é proposto nessa atividade. Essa atividade está se propondo o quê? Está se propondo, ou seja, o que se propõe? Ou seja, o que a atividade está querendo saber de cada um de nós? Primeiramente, está querendo saber qual que fração representa a parte colorida de todas as figuras juntas. Observe que todas as figuras foram divididas em 5 partes iguais. Então, que fração nós temos aqui, né? Nós temos aqui 13 quinto de figura, certo? 13 quinto de figura. Então, essa fração pode ser representada na forma mista, é algo também que a atividade está propondo, né? Outra coisa que está se propondo nessa atividade é entre quais números consecutivos está representado por essa fração, né? Que fração? 13 quinto. Então, está entre o número 2 e 3, né? Está localizado. Muito bem. Veja só também, quantas figuras foram representadas na atividade? Quantas figuras foram representadas na atividade? É algo que também está, ou melhor, é uma questão que está querendo saber, certo? Foi representada 3 figuras. Agora, outra coisa que também podemos estar questionando: em quantas partes cada figura está dividida? Então, veja que cada figura está dividida em 5 partes iguais. Aí está pedindo para identificar quantas são as partes coloridas em cada figura. Então, em cada figura, veja aqui, nessa figura, são 5 partes coloridas de 5. Veja só, 5 partes coloridas das 5 partes. Aqui nós também temos 5 partes coloridas das 5 partes. E aqui nós temos apenas 3 partes coloridas das 5 partes. Então, se nós somarmos aqui, 5 mais 5 é 10, mais 3 é igual a 13.
repete o nosso denominadorzinho aqui, que é em quantas partes foi dividida cada figura. Foi dividida em 5 partes. Então aqui não há necessidade de contar, tá? Esse denominador só indica em quantas partes foi dividida cada figura ou a figura. Muito bem. Espero ter tirado uma dúvida de vocês, tá? Para que a gente possa seguir com as nossas atividades. Muito bem. Então vamos que vamos.